Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigia. E, gente, último dia do ano de 2023. Tô passando aqui para desejar a todos vocês um feliz 2024, feliz ano novo, repleto de realizações, sonhos, conquistas, né, vitórias, por que não uma vaga na Federal. Então, assim, eu queria desejar a todos vocês um feliz 2024, repleto de sucesso, sonhos e realizações. E agradecer a todos os inscritos aqui do canal por sempre ter ajudado, ter acompanhado a gente nessa trajetória aí de estudos pro Enem. E dizer pra vocês que é possível, sim, gente, realizar os sonhos de vocês, tá bom? Não desistam deles. É possível sim passar em uma federal. Então, assim, não desistam dos sonhos de vocês. E vamos fazer aqui, né? Algo bem interessante que eu achei interessante trazer pro canal. Uma recapitulagem aí do Enem de 2023, hoje, no último dia do ano. Pra trazer aí pra vocês o que caiu no Enem de 2023, né? E frases motivadoras aí pra 2024, né? Eu achei bem interessante. Então, vamos fazer aqui uma recapitulagem. Para fazer um vídeo didático para vocês. Olha só, achei interessante uma frase motivadora, né, do Enem, depois a gente vai falar sobre isso. Coisas que caíram no Enem de 2023, quem fez o Enem de 2023, né? Só relembrando aí algumas coisas interessantes que caíram, né? O que a gente aprendeu com o Enem de 2023, né? Aprendemos que, olha só que interessante, vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? Retratar o ambiente do trabalho no escritório. Então, a maneira como as pessoas utilizam as roupas, as vestimentas no escritório, né? De trabalho. Um tema importante que caiu no Enem de 2023, recapitulando aí, ó, sobre algo muito interessante sobre a diversidade e inclusão, né? Caiu um texto aqui bem interessante sobre um menino, né? Olha só, que tinha dislexia. Então, bem interessante, tema sobre inclusão. Que mais, gente? Olha só, coisas interessantes sobre denúncia de racismo, né, ó, muito interessante. Que mais que caiu aí no Enem de 2023 pra gente fazer essa retrospectiva aí, ó. Técnicas, a gente aprendeu sobre técnicas de manipulação, né, caiu coisa sobre técnicas de manipulação no Enem de 2023, né, que manipular sembrar en la consciência e en la mente. Então, coisas interessantes sobre isso. Que mais, gente? Coisa sobre racismo também, né, ó. Que quedou claro, temas interessantes sobre xenofobia, então, olha só. Mais iluminada que as outras, então, caíram coisas interessantes, né, olha só que interessante, esse texto também achei muito interessante sobre o aspecto aqui das mulheres, né, coisas muito interessantes, né, questões que vão aí tratar pra gente sobre esses temas. A gente aprendeu que na Idade Média as notícias se propagavam com surpreendente eficácia sobre fake news, né, um tema bem interessante, que inclusive a gente viu muito em 2022, né, gente. Caiu sobre o que também? Sobre a consciência do trânsito, né, olha só. Sobre Maio Amarelo, né? Olha só, tema extremamente importante, né? Eu não sei porque que eu tô riscando aqui com caneta roxa, mas enfim. Vamos lá, vamos pra uma cor... Vamos pra verde esperança, né? Enfim, vermelho também, amor, enfim. Vamos lá, gente, olha só, que mais que caiu, ó? Alegria, né? Um tema interessante também sobre as questões das notícias, né, antigamente, como eram feitas, né, olha só, sobre as bancas, né, que ó, só nas bancas de revista, então como que eram as notícias, gente, caiu vários temas, né, olha só, sobre tantas formas de matar então, outra coisa de denúncia ao racismo também, né, super interessante, tema interessante, que mais que caiu, gente, olha só, sobre o masculino e feminino, olha só que interessante, questão de gênero, né, ó, sobre denúncia também, né, do uso de máscaras aqui, da questão da pandemia, gente, eu amei muito, questões que
trouxe pra gente um pouco da pandemia, né, do Enem de 2022, e inclusive denúncia aqui sobre violência contra a mulher, né, do Disque 180. Então, assim, muito interessante esse tema, né. Deixa eu ver se esse daqui é da Hannah Arendt, gente, caiu Hannah Arendt, olha que interessante, né, essa questão também achei muito interessante, esse tema que caiu sobre a questão de gênero, né. Escravidão, gente, outra coisa interessante que caiu também, recapitulando aí, né. Que mais que caiu, ó? E assim continua acontecendo entre os dois sustos. O grande acaso. Esses textos também, olha só que interessante, das juras, de tristezas, casamentos, enfim, a gente aprendeu que, e assim as coisas continuam acontecendo entre os dois, em quase sustos, um grande acaso, com aqui no caso, né, cacoetes, gestos definitivos, que com o que nunca mais se oferecendo. Então, assim, coisas interessantes, ó, de modos grandes amores, de modos pequenos, de tantas juras, das promessas, alegrias, tristezas, de todos os não amores, desamores, os casamentos para sempre, os rancores para sempre, enfim, coisas da vida, né? A gente aprendeu que a garganta é a gruta que guarda o som e que a garganta está entre a mente e o coração. Olha aí que poema interessante, né? Gente, coisas bem legais, né? Olha só. A gente aprendeu que era um garoto preto como convinha e é um cantor de boas letras. Um poema interessante aqui, né, ó. Não ria, tradicionalistas, Antônio Gonzaga. A gente aprendeu que onde estava exposta a cabeça de Tiradentes, então aqui a questão do heroísmo, né? Olha só, descrevendo seu gato, o narrador remete ao texto do protagonista. Essa é do Contos e Novelas, né? Que eu achei interessante esse texto também, sobre Sobrado, né? Que havia histórias aí, né? Da independência nacional, então, coisas históricas também. Migalhas, olha, entre a toalha branca e o bule de café. Gente, essa questão é muito assim. A gente aprendeu que, olha só, gente, olha esse poema, olha aqui. Entre a toalha branca e o bule de café seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Então muita gente teve muito meme no Twitter, muitas coisas assim. Até pra dizer que não ama mais a pessoa, tinha todo o ritual, olha, para as perdas pensadas, um noturno tempestade. Então assim, coisas melancólicas, né? Ou seja, entre a toalha branca e o bule de café seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Então, enfim, né? Decepções amorosas, enfim. A gente aprendeu sobre o sol que começa a descer por trás da vegetação da Ilha da Restinga, sobre questões aí dos ambientes, né? Questões aí de estética também, olha que interessante. Sobre questões artísticas, né? Achei muito interessante, olha só que legal. Deixa eu ver o que mais. A gente aprendeu que a indústria do esporte eletrônico é um mercado que está crescendo em um ritmo rápido de economia também. Sobre o videogame, né? A questão do videogame, olha só. O videogame eletrônico, né? O Enem está evoluindo, minha gente, meu Deus. O Enem de 2023 está bem diferente. A gente aprendeu que o mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada em tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras. Outro tema interessante que caiu. Outra coisa que eu achei legal sobre o rap indígena, gente, olha só que massa, top demais, né? O mais antigo grupo de rap indígena no Brasil. Então, gente, muito interessantes essas questões, né? Representando aí as comunidades indígenas, a questão de cultura artística. Então, sim, o Enem 2023 veio assim, ó, com várias coisas inovadas, né? A gente aprendeu sobre a petição online criada aí, ó, por um cidadão paulista, que vai surtir efeito aí entre casamentos, né, em união das pessoas. Então, olha só, na definição anterior de casamento, que aprecia a união legítima entre homem e mulher, e união legal entre homem e mulher construir família. Então, aqui, uma nova perspectiva, ó, o novo verbete não traz em nenhum momento a palavra homem ou mulher. Agora, a definição de casamento se refere em pessoas. Então, outra questão interessante aí sobre a atualidade, sobre a inclusão, né, das pessoas, né? Olha só que interessante, do direito das pessoas, né? A gente aprendeu que ganhei 25 medalhas em mundiais. Gente, essa questão muito interessante sobre denúncia de abuso sexual aqui nas questões dos Jogos Olímpicos. Gente, achei muito interessante essa questão sobre denúncia de abuso
né? Muito interessante. A gente aprendeu também que o acesso a práticas, aqui, ó, a práticas de atividades físicas não é realizado, aqui, ó, não é realizado pela classe social menos favorecida, então muitas pessoas ainda assim, as de baixo salário ainda assim passam por dificuldades, né? Interessante os temas que caíram, gente, várias coisas, né? Carta aberta sobre envelhecimento populacional, o tema, gente, o tema da redação, né, gente? Olha que tema lindinho, que interessante, um tema muito importante, que foi os desafios, que foi exatamente, né, olha só, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Gente, que tema lindo, tema top, amei. Simplesmente assim, ó, lindíssimo. Outro tema que caiu sobre as mulheres, né? A gente teve uma vez um ano sobre violência contra a mulher, e agora o trabalho da mulher, importante do papel da mulher, né? Da questão no cuidado, né? A questão do cuidado realizado pelas mulheres. Gente, que tema... Nossa, que tema top, né? Então, assim, o Enem 2023 veio, assim, muito lindo, assim, em relação a tema de redação, a assuntos da atualidade. Então, assim, o Enem tá cada vez mais evoluindo e cada vez mais atual, né, gente? Trazendo mais questões aí sobre a realidade. Então, eu achei muito interessante, recapitulando aí, né, no Enem de 2023, fazendo aí essa retrospectiva aí de um tema muito interessante da redação, né, gente? Vamos lá, gente, eu tô animado com essa retrospectiva. Outra coisa interessante, ciências humanas, ó. A gente aprendeu que o quê? No sertão, né? Que o sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Então, para tudo que o sertão é isso, entendeu? Então, assim, a cultura, assim, pra eles, né? Pra ele, né? Pro autor, desculpa, dessa obra, é exatamente pra ele o sertão é a avó dele, bordando os caminhos com linhas coloridas. E, gente, olha que interessante essa obra de arte, né? Tem tudo a ver com cultura, com arte, com história, enfim, memórias. Então, muito interessante, né? A gente aprendeu... Gente, o Enem trouxe várias coisas pra gente, né? Trouxe pra gente que feliz eram os tempos esses, que as moças iam à missa de madrugada, enfim. De dia ninguém via se alguma... Via e se alguma em dia de festa queria passear com a avó, tia havia dia em cadeirinhas. Então ele trouxe isso também pra gente, né? Sobre como que era antigamente. A gente aprendeu também sobre a população de 25 milhões de habitantes, né? Olha que interessante, né? As questões aqui sobre a China, né? Política demográfica e províncias mencionadas no texto, né? A parte aqui do governo chinês, bem interessante também. Que isso, gente? Tinha uma questão aqui sobre a assédio empresa. Ah, tá, do trabalho. A gente aprendeu que superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar heranças de origem afrocultura brasileira também. Outra questão interessante. Caiu questão sobre a Primeira Guerra Mundial. Sim, caiu questão sobre a Primeira Guerra Mundial também, né? Interessante também, questões de humanas, né, gente? Caiu sobre o nosso querido Paulo Freire, né, gente? Que bonitinho. Olha, outra questão aí do Enem sobre Paulo Freire, né, gente? Muito legal essa questão. Super amei, né? A gente aprendeu sobre a Cordilheira do Himalaia, né? Que tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como maior cordilheira do planeta, né? Outra coisa interessante. A gente aprendeu que eu não, tá, gente? O Enem, ó. Poderia concluir que a raiva... olha essa, gente, que interessante. Que a gente aprendeu que poderia concluir que a raiva é um pensamento que que a raiva é um pensamento e que estar com raiva é pensar que alguém é detestável. Enfim, é sobre isso. A gente aprendeu também sobre que a diversão é o prolongamento do trabalho capitalismo tardio. Também que eu queria poder, força, visão, raio-x, força, visão de raio-x, telecinese, terapia? Não, poder político, ou seja, como é difícil a gente expressar nosso poder político, né, gente? Tanto nas redes sociais, enfim, vários lugares, né? O Enem veio trazer aí essa crítica e essa realidade aí da atualidade, né? Achei interessante o tema também. A gente viu muito isso, né, em 2022, as questões aí das tecnologias, das redes sociais, das fake news principalmente. Então, assim, né, tema importantíssimo. A gente aprendeu que quem se mete pelo caminho do pedido perdão deve estar pronto a escutar a palavra recusa também, né, ou seja, né, então, assim, coisas interessantes. A gente aprendeu que a cavalgada de Santa Ana é uma expressão de devoção dos vaqueiros à padroeira do Caiçó, né. Várias coisas interessantes sobre tradição, cultura. Aprendemos também
Sobre a Itália, né, a Alemanha, enfim, coisas aí de outros países. Aprendemos que negar o pedido por dinheiro dispensável para necessidades pessoais ou comprar bens usando o nome da pessoa sem consentimento dela, ameaçar corte de recursos dependendo de atitudes pessoais, esconder documentos ou trocar senhas do banco sem avisar ou ainda assim proibir a pessoa de trabalhar ou destruir seus pertences. As histórias são comuns, mas às vezes não são reconhecidas como abuso. Sim, gente, olha que interessante essa questão, né? Ou seja, tudo isso é abuso, né? Mas é uma das 5 formas de conduta contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha. Olha que tema interessante pra cair no Enem, né, gente? Ou seja, né, quem tá acostumado a fazer isso com as mulheres, olha aí o Enem denunciando aí mais uma vez uma questão que também se enquadra em quadro de abusos. Parabéns, Enem 2023, você é demais. Enfim, conscientizem homens, né, pessoas que praticam abuso contra as mulheres, que sim, isso é um abuso e está na questão da Lei Maria da Penha. Enfim, a gente aprendeu também que por trás da mágica do Google Assistant, ou seja, né, nosso famoso amigo Google, de sua capacidade de interpretar 28 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente trabalhando como subcontratados. Ou seja, tema polêmico e interessante sobre a inteligência artificial. Interessante também, né, sobre a questão aí da tecnologia, né, Enem? Achei interessante esse tema. A gente aprendeu sobre enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte que costumavam transmitir berros de canções em estilo K-pop. Olha que interessante, né? Caiu no Enem, sim, caiu. Aprendemos sobre sedas, madeiras aromáticas e têxteis. Bolei tudo aqui. Obras de artes cristais, enfim, muitas coisas, né, gente? A gente aprendeu sobre o museu, olha só que interessante, sobre o táxi, né, Suruí, liderança da juventude indígena, interessante. A gente aprendeu sobre São Paulo, né, caiu sim sobre São Paulo, a inauguração do Museu de Arte de São Paulo, de 1947. Então, olha que interessante, né? A fotinho dele aí. Que mais, gente? Caiu muita coisa, ó. A gente aprendeu como é horrível ver o filho comer e perguntar, tem mais? Então, assim, a questão tem mais foi tema abordado no Enem também, né? Sobre a experiência dos filhos com fome, a realidade da fome no Brasil, que, né, a gente vivenciou principalmente na pandemia. Então, olha o Enem aí tocando aí nesse ponto interessante vivenciado aí, né? No sul, a gente aprendeu no sul da Bahia sobre questão agroflorestal, sobre o maceiro, a mulher e 4 filhos, deixa eu ver, aqui, ó, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão. Então, gente, coisas bem, olha, morria de peixe envenenamento, enfim, coisas assim, sobre a realidade urbana, né? Aglomeração urbana, temas interessantíssimos. Olha só, elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres do Afeganistão. Gente, olha que interessante essa questão, né? Sobre a questão das mulheres, olha só, juízas afegãs. Mas agora mais de 220 juízas afegãs estão escondidas por medo olha, gente, de reatualização sobre o regime do Talibã. Gente, uma delas condenou centenas de homens por violência contra as mulheres. Olha outro tema interessante aqui, o Enem abordando sobre violência contra a mulher em outros países. Olha que tema interessante. Então, sim, gente, o Enem teve questões boas. O Enem 2023, sim, teve questões da realidade, questões, assim, de denúncia contra gênero, questões sobre a fome. Então, recapitulando, fazendo a retrospectiva aqui do Enem, a gente pode ver que sobre temas de diversidade, de dislexia, de inclusão, enfim, temas muito interessantes. O tema da redação foi super interessante também. Olha só. O que mais? Gente, essa questão eu achei muito interessante. Olha, bilionários lançam nova era de viagens do espaço. Viemos em paz, né? Os outros astronautas humanos. Aí um indígena falando assim com o ETzinho. Acredite em mim, não confie nesse pessoal aí. Ou seja, enfim, o próprio índio, né? Interpretem como quiser. Falando aí sobre a humanidade. Enfim, né, gente? Uma crítica aí, né? Enfim, né, uma crítica aí sobre a questão da humanidade que muitas vezes não está tendo, não está existindo aí, né, na realidade aí, na contemporaneidade. Enfim, achei interessante essa questão também, né, um meme, que viraria um meme aí do Twitter, enfim, de várias redes sociais, e é sobre isso, enfim, sobre isso, né, gente. A gente aprendeu várias coisas, deixa eu ver aqui, várias coisas, gente, ó. Sobre a Idade Média, né?
Deixa eu ver aqui. Gente, tem muita coisa, então, assim, enfim. Retrospectiva aí, ó, sobre as línguas nativas, né, sobre questão de idioma. A gente aprendeu que a torcida do Fluminense iniciou aí um movimento para mudar a letra, né, de uma das músicas populares das arquibancadas tricolores, que o grupo pediu aí a remoção do termo mulambo imundo, olha só, em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo imundo é um termo que surgiu na Angola, na época da escravatura. Então, olha só uma denúncia aí, né, de questão de preconceito, de racismo, enfim. É interessante, né? A gente aprendeu sobre a taxa de fecundidade no Brasil, ou seja, que está aí caindo, né? A gente pode perceber em 2050, né? Vamos lá, né? É sobre isso. Aprendemos também que havia muito tempo que a Europa desfrutava dos benefícios da vacina e arrancava a morte de milhares de inocentes, condenados a serem vítimas dos terríveis flagelos das bexigas, sobre o governo de Portugal. Enfim, várias coisas, gente, olha só. Aprendemos que os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo, né, sobre agricultura. Questão sobre ditadura militar. Quanto tempo, né, a gente não via questão sobre ditadura militar, algo tão importante, tão triste e cruel na sociedade brasileira, né, que aconteceu. Enfim, interessante, sim, o Enem abordar questões sobre isso. É direito de todos os estudantes, todas as pessoas que vão fazer aí, que estudam, que vão fazer uma prova, né, para prestar aí, para tentar uma vaga em uma federal, enfim, saber sobre a história do Brasil, que foi aí o período tão cruel da ditadura militar. E que bom que caiu questões assim no Enem, de conscientização sobre isso, enfim, é sobre isso, né, interessante voltar a esse tema. A economia da ilegalidade e se reestruturou aí em desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, questões interessantes assim também, sobre circuitos judiciários para ilegalidade de bens, enfim. Aprendemos sobre vapores, marés que iam transportando pessoas, mercadorias e ideias, enfim, várias coisas, né? Aprendemos também sobre os diversos fatores causados aí na degradação do solo, né? Sobre a década de 1930, que começaram a ser discutidos no Brasil o princípio da racionalização do trabalho, então a questão sobre o trabalho, né? Da questão dos estudos, do trabalho doméstico, enfim, questões interessantes atuais também. Aprendemos sobre a Revolução Francesa, né? Mais uma coisa que caiu aí no Enem sobre a Revolução Francesa, né? Sobre os defeitos numa mulher destinada aos humildes afazeres da mãe de família, então assim, né? Enfim, questões aí interessantes. Aprendemos que concorrer e competir não são a mesma coisa. Ou seja, gente, olha só a filosofia de vida. A concorrência pode até ser saudável para que a batalha entre agentes, mas, buguei aqui. Para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais, exige o respeito. Então, aprenda, gente, isso é muito interessante, uma filosofia de vida sobre o respeito a certas regras de convivências, né? Então, ou seja, né, olha só, a competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale. Desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. Então, gente, concorrer e competir não é a mesma coisa, tá? Competitividade é uma coisa, concorrência é outra. Então, assim, essa filosofia de vida que aprendemos no Enem. Aprendemos sobre a mudança da temperatura do ano, ou seja, olha o que está acontecendo, enfim, vamos passar essa. Aprendemos que não tinha outra filosofia, nem eu digo que a universidade não tivesse me ensinado alguma, mas eu decorei as fórmulas do vocabulário e o esqueleto. Tratei latim, bolsei de enfim, que ele fez várias coisas aqui, né, e colheu de todas as coisas a fragiologia, a casca e ornamentação, enfim. É sobre isso. No Enem de ciências da natureza, né? A gente aprendeu várias coisas sobre também a vacina da Covid. Assim, olha que tema interessantíssimo, né? Sobre a tecnologia das vacinas, da vacina da Covid, né? Aprendemos sobre a fertilização in vitro, né? Outro tema interessantíssimo, super importante e atual. Sobre fogão por indução, que funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, que, enfim, é sobre isso. Sobre como o fogão aí funciona, né? A corrente elétrica, enfim. Aprendemos que numa academia que decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação, agora os frequentadores vão utilizar aparelhos tipo 1, que também vão utilizar aparelhos tipo 2. Enfim, é sobre isso. Olha só o desenho meio doidinho, mas vamos lá, simbora, é sobre isso que caiu aí, né? Achei super interessante esse tema também. Aprendemos que uma equipe de segurança do transporte de uma empresa vai avaliar o comportamento das tensões, enfim, é sobre isso, é sobre esse desenho, né? Enfim,
que a biorremediação vai designar tratamentos que usam substâncias, organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente. É isso, gente. A gente aprendeu o ciclo do nitrogênio também, o gás nitrogênio, a amônio, o nitrito, o nitrato, enfim. Foi sobre isso que os raios cósmicos também são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Ou seja, então, cuidado, hello, é para todo mundo, né? Alerta aí. Aprendemos isso no Enem. Aprendemos também, opa, isso tá bugado. Aprendemos que um assistente de laboratório precisou descartar aí frascos contendo solução de nitrato de mercúrio que não foram utilizados em uma aula prática. Então, ele teve que se descartar. Enfim, vamos passar. O número de... Aprendemos que... Deixa eu ver aqui. Buguei aqui. Aprendemos que o número de abelhas que vão se encontrar em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuintes para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Então, olha só, elas vão ser pequenas bolinhas recheadas com sementes de adubo argila. Quando são arremessadas, ficam expostas ao sol, à chuva e germinam até mesmo no solo pouco fértil. E é sobre isso. Aprendemos também que os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro. Gente, isso é tudo, entendeu? Panela de ferro. Olha só as dicas de nutrição, de cozinha aí, que o Enem tá ensinando você. Então, aproveita essa dica de final de ano. Enfim, é sobre isso. E cozinhe feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Meu Deus, alguns chegavam até colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado em sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas foram utilizadas com o objetivo de quê? Então, que doença aí que você consumir um prego enferrujado e tempo de dar um problema vai ajudar aí. Aprendemos sobre isso, né? A utilização da tecnologia nuclear é bastante controverso por causa de risco de acidente. Gente, isso aqui foi grave. Então, enfim, não sei o que dizer. Aprendemos que uma indústria que controla a dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras. Então, assim, e que as aves apresentam 2 tipos de molúsculos em seus corpos vermelhos e brancos. Aves migratórias, como garças, gansos e patos selvagens, têm os seus músculos vermelhos e bem desenvolvidos como ampla rede de vasos sanguíneos. É sobre isso. E que existe também um comércio, um produto antimofo, constituído aí por uma embalagem com uma tampa perfurada, contendo cloreto de cálcio, anidro, enfim, tudo isso aí, né, que vai acontecer. O que mais? Aprendemos, interessante, sobre a síndrome de Down, que é uma alteração genética, né, associada à trissomia, né, do cromossomo 21. Interessante, tema também interessante, Aprendemos também que, para uma molécula de origem a um medicamento, a administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve degradar no estômago. Então, essa molécula tem que ser muito inteligente para não afetar o estômago também, né? Aprendemos sobre a produção de ATP, né? Depende do gradiente, prótons, enfim, coisas interessantes aí, que tem até esse desenho aí, né? Aprendemos sobre o manual de um automóvel, né, que vai alertar sobre os cuidados em relação à pressão do ar, enfim, dos pneus, que recomenda a pressão que seja verificada, e tem os todos, nananana. Aprendemos do descarte de detergentes comuns no esgotos domésticos, que vai ocasionar aí uma formação de uma camada de espuma, que vai impedir a entrada de oxigênio na água. Enfim, é sobre isso. Sobre a avaliação de substâncias genotóxicas, né, o ensaio dos micronúcleos, enfim. Aprendemos sobre o petróleo, que é uma matéria-prima muito valiosa, né, muito valiosa. E métodos geofísicos que são úteis na prospecção. É possível identificar a composição de materiais e estratificar. Enfim, olha só a foto, gente, é isso. Vamos lá, o que mais a gente aprendeu? Que é comum viagem de avião. O que tá acontecendo aqui, Quem vai viajar, sermos solicitados a desligar os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas como celulares. Então, por isso que a gente tem que desligar o celular. É sobre isso, né? Quando a gente vai viajar. Enfim, então, por
Por isso que quando você vai viajar, então, aí eles pedem pra você desligar o celular por conta da justificativa dada desse procedimento aí entre as coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que precisam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. E é sobre isso porque que eles pedem para você desligar seu celular quando você vai viajar. Então, acontece. Aprendemos que o Aldrin vai ser um inseticida. Aldrin, interessante, né? O nome dele. Agrícola. Organoclorato sintético, baixa polaridade. Enfim, vamos passar. Aprendemos que uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição 50% plástico reciclado, não biodegradável. Então, olha que interessante essa cafeteria, né? Muito moderna. O copo aí é reutilizável e retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica suporta a lavagem. Nunca encontrei esse copo, mas se tiver uma cafeteria aí que tem esse copo, vai ser muito interessante, vou comprar. Se não for caro, né? O consumo exagerado de refrigerante é preocupante também, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes, considerando 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum vai conter basicamente água carbonata e grande quantidade de açúcar, já o refrigerante diet aí vai ter água carbonata e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Então, qual que é melhor? Fica aí a interrogação. Enfim, entre os medicamentos mais comuns consumidos também tá aí o ibuprofeno, né? Como composto quiral, anti-inflamatório. Então, tudo essas fórmulas aqui são aí do ibuprofeno. Então, se você quiser conhecer aí, você compra lá na farmácia de pirona sódica. Então, aprendemos que, olha só, ela contém essa informação dentro dela aí, como ela é composta, o paracetamol, esse desenhozinho, a fenacetina é isso, diclofenato sódico, enfim, e do ibuprofeno é essa daí. Então, você já sabe a fórmula dela, né? Uma concessionária responsável pelo trecho de quilômetros rodovia, o trecho foram construídas 10 praças de pedágio, enfim, é sobre isso, né? Aprendemos que um garoto que comprou vários abacates na feira, coitado, comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Aí sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso vai acelerar seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos estavam no recipiente fechado, amadureciam mais rápido. Então, se por acaso você comprar, houver alguma fruta aí que esteja com probleminha, é só você colocar ela em um recipiente fechado que vai dar bom, entendeu? Então, foi isso aí, essa experiência para a vida que o Enem nos ensinou aí no ano de 2023 sobre a questão dos abacates, certo? Aprendemos que há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar como uma capacidade ímpar de guardar parte da maquinária de suas células. Então, é sobre isso, sobre a historinha das lesmas do mar que também aprendemos no Enem. Aprendemos sobre a doença leishmaniose visceral, né, uma causa muito importante, né, uma doença muito interessante que a gente tem que saber aí as causas. Aprendemos que um professor que lança uma esfera verticalmente para cima, retorna depois de alguns segundos, o ponto de lançamento, enfim, é sobre isso. Aprendemos sobre aquela brincadeirinha de telefone sem fio, né, que tem aí na tirinha do Maurício e o Cascão, que vão fazer a brincadeira utilizando lata de barbante, que vão perceber que os sons são transmitidos através do barbante, que resolve alterar aí o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições que perceberam inalteradas durante a brincadeira foi o quê? Então, olha só que interessante, se você quiser fazer essa brincadeira em casa, pode fazer. Só não faça com a cesta de lixo para não se contaminar, mas aprendemos uma nova maneira de fazer brincadeiras, que já existiam também, que era muito legal. Sobre as informações digitais, dados gravados, discos, CD, DVD, de forma de cavidades, microscópios, gravação e leitura dessas informações realizadas a laser com fonte de luz, enfim, várias coisas interessantes. Aprendemos sobre o Bluetooth, que é uma tecnologia aí de comunicação sem fio, de alcance, né? Diversos dispositivos eletrônicos permitem aparelhos eletrônicos diferentes conectarem e trocarem dados entre
entre si, né? Então, lembra que você compartilhava uma música pelo Bluetooth? Então, legal, né? Tem vários negócios aí da tecnologia, ó. Aprendemos sobre a gasolina, que é uma mistura de hidrocarboneto de cadeia saturados. Enfim, então, quando você for colocar gasolina no seu carro, é só você dizer, e aí, tudo bem? Você me vê aí uma mistura de hidrocarboneto de cadeia saturados contendo 1 e 12 átomos de carbono. Mentira, não fala isso não, porque senão às vezes até o frentista do posto não vai entender do que você está dizendo, mas é sobre isso. É isso que é a gasolina, então é isso. E aprendemos também sobre a Constituição Federal, né, que ela vai ser aí competida dos municípios de gerenciamento de serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos de lixo, que, no entanto, há relatos que parte desse lixo acaba sendo inacerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente, causando acidentes por explosões, principais quando ocorre incineração de frascos e aerossóis. Enfim, aprendemos sobre as pilhas, né, como é que elas funcionam, mentira, sobre o circuito das 3 lâmpadas, que vão estar ligadas aí a uma pilha. Isso, fonte de energia, gente, desculpa. É sobre isso. Aprendemos que mais? Sobre os solos amazônicos, ricos em silicato, não são apropriados. Aprendemos que uma indústria alimentícia para produzir doce de leite vai utilizar tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus. É sobre isso. Aprendemos que muitas mulheres sofrem desconforto sobre a menstruação, interessante tema de trazer aí no Enem, porque isso é um desconforto muito ruim durante meses, né? Tema interessante, amei. Aprendemos sobre cetatos que fazem parte da família olfativas encontrados em muitos alimentos, que são algumas moléculas aí. Durante a evolução das plantas, que ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que se tornaram dependentes de água. Aprendemos que o vidro contendo alumínio e sua composição é excelente material para adicionar medicamentos e suplementos. Aprendemos também que barbatimão é um nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Parabéns, barbatilhão. Então, gente, é sobre isso. E frases motivacionais aí que a gente tem, né? Sobre o Enem, que ele traz uma esperança pra gente, né? É a frase motivacional, olha só. A frase do segundo dia foi uma frase motivacional pra você aí no último dia do ano, gente. Esperança pra 2024. Porque o futuro é a consequência do presente. E é isso, gente, né? E uma coisa muito interessante que eu achei no Caderno Azul, quem pegou o Caderno Azul, que essa frase assim, eu vou levar pra vida e que vocês levem pra de vocês, porque é muito interessante, né? Feliz 2024 a todos. Essa aqui, que você tá desanimado pra prova, mas aí quando você vê, você lê ela, você sente ela, ela te toca o coração, né, e te motiva a continuar realizando a prova, né, a aguentar vários minutos sentado na cadeira para fazer uma prova exausta e cansativa, o que te motiva a assistir vídeos do canal, o que te motiva, assim, a ter uma esperançazinha pro futuro, a ter um feliz 2024, uma feliz motivação de que valeu a pena todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, que é essa que você é do tamanho do seu sonho. Parabéns, feliz 2024 a todos vocês, gente, é possível, né? Acreditem, o Enem, ele traz frases motivadoras para você não desistir de estudar e não desistir dele, né? Que é sobre isso. Então é isso, gente. Parabéns a todos vocês. Um feliz 2024, agora é sério. Um feliz 2024 para todos vocês, seguidores aí do canal, que guerreiros, né? Guerreiras que lutam aí, que fizeram a prova, que deram o melhor de vocês, que vocês tenham um ano cheio de realizações e que vocês consigam a vaga de vocês na Federal, né? Que vocês consigam realizar os sonhos de vocês também, porque assim, gente, é difícil, mas é possível, tá bom? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham um ano cheio de sucesso e realizações. E não desistam de estudar, porque vai valer a pena, tá bom? Então é isso, gente. Nosso canal Uma Lindia deseja a todos vocês um feliz 2024, um ano repleto de realizações. E é isso. Um abraço a todos. Fica aí um videozinho lindo pra vocês de 2024.